irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 20 de novembro, e estamos celebrando a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, cujo o Evangelho é de Lucas 23, 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Caros irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de Cristo Rei, Rei do Universo, e também recordamos o Dia dos Cristãos Leigos e Leigas, a nossa igreja. E assim também iniciamos o terceiro ano vocacional do Brasil, que terá como tema Vocação, Graça e Missão, e como lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Vamos viver intensamente esse ano dedicado às vocações. Hoje nós estamos celebrando essa solenidade de Cristo Rei, que foi instaurada pelo Papa Pio XI no ano de 1925, pela carta encíclica Quas Primas. A princípio ela era celebrada no último domingo de outubro. Contudo, depois da reforma litúrgica, ela foi transferida para o último domingo do tempo comum, constituindo o encerramento de todo o ciclo do ano litúrgico, como nós estamos encerrando hoje. E o Papa Pio XI, então, ele determinou que nesse dia fosse renovada a consagração de todo o gênero humano ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Então, com esta solenidade, o Papa tinha em vista que não só os cristãos, mas toda a sociedade pudesse perceber a realeza de Cristo e, consequentemente, reconhecer que é sob o estandarte deste rei e de nenhum outro rei que a igreja está militando. A igreja é uma igreja de Cristo, por isso ela deve gozar de total liberdade em relação às várias instituições civis, não devendo ser coagida e nem inibida a cumprir os seus deveres para com o seu rei, o nosso rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós ouvimos o Evangelho de Lucas hoje, ele nos coloca diante de um certo paradoxo, que é exatamente essa expectativa messiânica do povo de Israel em relação ao grande rei, como um rei Davi. O povo estimava o rei Davi e esperava alguém que pudesse assumir o trono de Davi. E Cristo, na verdade, é este rei esperado, mas que não satisfaz as expectativas de Israel, porque o seu trono é a cruz. Os soldados, portanto, e um dos ladrões que estão ao lado de Cristo, na cruz, zombam de Cristo, duvidam da sua unção como rei de Israel. Então, somente um dos ladrões, como nós ouvimos, identificado pela tradição como Dimas, mas o texto não fala o nome, acredita então na realeza de Cristo e lhe suplica para estar com ele no seu reino. E Cristo então confirma a sua realeza, afirmando que naquele mesmo dia o ladrão haveria de estar com ele no seu reino, ou seja, no paraíso. Então Cristo é de fato rei, como nós confessamos e tornamos pública a nossa fé em Cristo Rei. Ele é aquele que devia vir para restaurar o trono de Davi, seu pai. Todavia, ele não é um rei como os reis deste mundo, E nem tampouco o seu reino é daqui, deste mundo. E entre nós, e para nossa salvação, ele reinou na cruz
e ela foi, assim por dizer, o seu trono. Então, todavia, ele está vivo e ressuscitado, assentado no seu trono de glória e esperando por nós no seu reino, que será também o nosso reino, se nós de fato soubermos viver como seus filhos e filhas. É interessante destacar, como de fato o evangelista Lucas fez, né? O Papa Francisco, ao falar, né, da cruz de Cristo, na festa da exaltação da Santa Cruz, ele falou que a glória de Cristo é o seu Calvário. Então a glória de Cristo é o Calvário, é a lógica do contrário que Deus se serve para poder manifestar a sua grandeza e se revelar plenamente na pessoa de seu Filho. Então, se Cristo, nosso Rei, reinou na cruz, também nós, seus discípulos, não podemos fugir das cruzes e, ao mesmo tempo, dos reveses da vida, dos desafios da vida. Devemos, pelo contrário, caminhar com firmeza no meio das tribulações, sabendo que é sob o estandarte do verdadeiro Rei que militamos, na esperança de um dia reinarmos com Ele no paraíso, a nossa casa, o nosso reino, o lugar que Ele preparou para nós. Então, assim, com essa solenidade, com essa mensagem da liturgia de hoje, permitamos que Cristo reine em nossas vidas e anunciemos esse mesmo reino que Ele deixou para cada um de nós, os batizados e batizadas, possamos propagar e semear esse reino de amor, de justiça e de paz que Ele incumbiu a todos nós, os seus discípulos e discípulas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.